Irmãos, como o pastor Gé disse aqui há pouco, nós não paramos, passamos aqui o culto da virada, logo em seguida vimos ali o pastor Joaci pregando sobre o filho pródigo, quinta-feira passada o pastor Diego pregando sobre Naamã, e nós temos visto Deus ministrar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Eu estava lendo a agenda da Lagoinha de 2025 e eu vi duas linhas lá que eu fiquei maravilhado. A primeira linha está assim: provisão, o tempo do ainda mais chegou. Então Deus não tem para você uma medida rasa. Provisão, o tempo do ainda mais chegou na minha, na sua, na nossa casa e família, amém? A outra frase que eu vi lá além da agenda, que eu fiquei maravilhado, é essa aqui, ó: não somos uma placa, somos a designação da Igreja de Cristo. Lagoinha é muito além desse nome que é honrado por anos. Lagoinha vai fazer quase 70 anos. Lagoinha hoje está em 41 países, Brasil e mais 40. Lagoinha está hoje em todos os continentes da terra. Lagoinha hoje tem mais de 200 mil membros. Mas nós não levamos o nome Lagoinha, nós levamos o reino de Deus. Nós levamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muito além de uma denominação, é muito além de uma placa. E como eu fiquei maravilhado quando eu vi que o pastor André Valadão colocou isso, fez questão de colocar isso na agenda de 2025, cujo tema é o ano da provisão. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 12. A palavra prover, no latim, ela é uma junção. Pro significa encaminhar, e vide, ver, enxergar em favor de. Então prover é você enxergar uma necessidade e você ir de encontro a ela para suprir essa necessidade. Então muitas vezes a gente acha que a provisão, Deus vai abarrotar o meu celeiro, Deus vai me dar uma roupa melhor, um tênis melhor, esse ano eu troco de carro, esse ano eu troco de casa, esse ano eu não vou para a Praia Grande, esse ano eu já vou para o Guarujá, esse ano eu vou para Ubatuba. Ei, provisão não é isso não. A provisão aqui é você ver uma necessidade, Deus entregar isso para você e você levar isso em favor de alguém. Agora olha que interessante, a mesma palavra prover ou providência no hebraico, olha o que significa no hebraico: o Senhor vê. Então no ano da provisão, o Senhor vê. O Senhor vê você, o Senhor vê a sua casa, o Senhor vê a sua família, o Senhor vê a sua necessidade, o Senhor vê todas as coisas. Então não tem por que viver ansioso, inquieto, perturbado, inseguro, não. No ano de 2025, se você não tiver que dormir, é porque você está orando, você está lendo a Bíblia, você está buscando ao Senhor, você está assistindo um podcast espiritual que vai te levar para mais perto dos pés de Cristo. Esse ano a insônia não vai roubar o seu sono. Esse ano, quando você não quiser dormir, é porque você está tendo um momento de relacionamento e intimidade com o Pai. O Senhor colocou um tema ao meu coração, irmão. Como eu estou maravilhado. Essa madrugada, minha filhinha não está aqui porque ela foi dormir 3:30 da manhã. Estou lá na minha mesa estudando, pastor Gé, e um pancadão, irmão, tremia a porta da minha sacada. E minha filha: pai, não consigo dormir, pai, não consigo dormir. Falei: Rebeca, você não vai conseguir ir para a igreja, você não vai conseguir acordar. Dito e feito. Fui chamar ela agora, ela estava capotada. E eu ali, irmão, pegando minha medida com o pai. Eu fui deitar 4 da manhã, porque eu tinha que vir aqui hoje, mas senão eu ia estar lá até agora. Irmão, não sei você, mas quando eu começo a estudar a palavra de Deus, com uma garrafinha de café aqui, irmão, Pai amado, segura. Então eu estava ansioso para estar aqui com você, para compartilhar o que ele falou comigo. Essa palavra falou primeiro comigo. Então toda exortação que vier por meio dela, primeiro vai cortar para o pastor Renato, para a casa do pastor Renato e para a família do pastor Renato. Depois para você, para a sua casa e para a sua família. Então o que o pai soltar aqui, não é nada pessoal do pastor Renato, porque eu também estou sendo tratado, amém? Não faz cara feia para mim não, senão o Espírito Santo vai te pegar. Amém? Olha o tema que o Senhor me deu.
levante-se, o provedor quer e vai usar você. Aí, abre um parênteses, para algo muito maior nessa terra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: levante-se, o provedor quer e vai usar você. Abra um parênteses, para um propósito muito maior. Essa manhã você vai entender o que é a chegada da provisão na sua vida, na sua casa e na sua família. Leia comigo aí, eu peço sua permissão para ler um texto um pouco longo, para a gente poder explanar o que o Senhor tem para nós essa manhã. Gênesis capítulo 37, a partir do 12, eu vou ler aqui na King James atualizada, diz assim: aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Já foi falado no louvor várias vezes: eis-me aqui, Senhor. E prosseguiu Jacó: vai, então, ver como estão teus irmãos e os rebanhos, e traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: o que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos? Então o homem informou-lhe: eles levantaram um acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte, e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Todavia, Ruben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Ruben: não derrameis sangue humano, lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles e, assim que possível, restituí-lo ao seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no da sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes os levaram ao Egito. Vamos orar, pedir para que o Senhor fale conosco? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra. Pai, nós te agradecemos por esta transição. Saímos do ano de 2024 e chegamos em 2025. Isso, Pai, é obra do Senhor, é providência Sua. Quantos infelizmente ficaram em 2024, mas nós temos, Senhor, mais uma oportunidade de recomeçar, de viver um novo tempo, uma nova história, um novo ciclo, um novo começo. Por isso, Senhor, nesta manhã, eis aqui os filhos e filhas em volta da Tua mesa, prontos, Senhor, para receber do Teu pão, para receber da Tua instrução, da Tua revelação, da Tua exortação, mas também da Tua consolação e do Teu conforto. Fala conosco, ministre sobre nós a Tua verdade, a Tua vontade e o Teu querer. Pai, só o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, consegue falar de forma individual e coletiva aqui nesta casa de oração. Tu conheces as causas, Tu conheces as necessidades, Tu sabes como cada família transicionou de 2024 para 2025.
Por isso eu te peço, vá de encontro a cada um, conforme a necessidade deles, mas na ótica, visão e prisma do Senhor. Repreendemos toda seta, toda investida, todo laço, todo dardo inflamado do maligno, caia por terra nesta manhã. Declaramos que somente o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, tem total liberdade de agir, se mover, operar e se manifestar em nosso meio. Tudo que for contrário a isso está repreendido e manietado no mundo físico e no mundo espiritual. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a história de José é uma história bastante conhecida. Estudando essa palavra, quando eu li esse versículo 12, a Bíblia vai dizer que os filhos de Jacó foram apacentar os rebanhos do seu pai. Aí você para pensar, os filhos foram apacentar os rebanhos do pai. Os filhos estão trabalhando, pastor Diego. Os filhos estão ali servindo o pai, servindo a casa. Mas a pergunta é: qual a motivação desses filhos? Servindo ao pai, servindo a casa e servindo aos filhos. Quando você vê esses irmãos, você vê que a motivação deles não é boa. Então servir ao pai, servir a casa, servir os irmãos, servir a família, muitas vezes nós podemos estar com a motivação errada. Vida com Deus, relacionamento com Deus, precede trabalho para Deus. Deus não está preocupado quanto o pastor Renato vai pregar em 2025. Deus não está preocupado o quanto o pastor Renato vai evangelizar em 2025. Deus está preocupado no caráter do pastor Renato em 2025, na conduta do pastor Renato em 2025, na vida do pastor Renato em 2025. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Então estar trabalhando na casa de Deus, pode ser que a gente esteja como a Marta, perdendo oportunidades extraordinárias de estar na presença do Mestre, de ser ministrado pelo Mestre, de ouvir revelações do Mestre, e a gente está ali com os nossos afazeres. Então, se em 2024 nós trabalhamos muito como a Marta, mas não tivemos o coração de Maria, esse ano de 2025 nós precisamos ter um equilíbrio. Precisamos trabalhar, servir, como cada ministério está aqui servindo, tanto aqui no templo quanto lá em cima, nas salas. Sim, mas isso não é o primordial, porque servir está condicionado e relacionado ao nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor não quer oferta e sacrifício de um coração que não vai junto com a oferta. Deus quer mais do que a oferta do ofertante, é o coração dele. E você vê nesse texto que eles estão servindo. Só que eles estão servindo ao seu pai Jacó, estão servindo a sua família, estão ali cuidando do rebanho, mas o coração desses irmãos não está de acordo com aquilo que Deus deseja e espera dos seus filhos. Se você vê aí o versículo 18 ao 20, olha como está o coração desses irmãos. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Quando eu estava estudando esse trecho, que eles estão servindo ao seu pai Jacó, estão servindo a sua casa, a sua família, cuidando dos rebanhos, sabe o que eu lembrei? Gênesis capítulo 4, versículo 9. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei, acaso sou eu o protetor ou o guardador do meu irmão? Caim não entendeu, mas ele era. Caim tinha que cuidar sim do seu irmão Abel. E quando você vê esses versículos 18 ao 20 aqui em Gênesis 37, você vê que esses irmãos
por causa da inveja, por causa de 2 sonhos proféticos que José teve. Esses irmãos o invejaram e esses irmãos desejaram matá-lo. Aí você fala assim: pastor Renato, mas isso é muito forte. Para mim também está cortando aqui. Só que muitas vezes a gente vê atitudes no reino, a gente vê atitudes de religiosos que estão matando irmãos, que estão desejando matar irmãos. Mas não é qualquer irmão, é irmão semelhante a José, é irmão semelhante a Abel, é irmão que vai contribuir no reino de Deus de uma forma extraordinária. E tem gente querendo matar, gente como Saulo de Tarso em Atos 9, que está como um touro selvagem, querendo devorar os cristãos que estão cheios do Espírito Santo. E esses irmãos desejaram matá-lo. Em 2025 nós precisamos rever os nossos conceitos, os nossos valores acerca do cristianismo bíblico. Se as nossas atitudes em 2024 matou algum irmão, afastou algum irmão do nosso meio, nós temos que pedir perdão, se levantar, recomeçar e ao invés de matar, levar vida aos nossos irmãos. É isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você. Mas sabe o que eu fico maravilhado? Como diz a palavra prover no original hebraico, o Senhor vê. Sabe o que Deus faz? Antes de José passar tudo que você já estudou e conhece, de cor e salteado, lá no Egito, a Bíblia diz que ele está quase correndo o risco de morrer. Mas Deus levanta, no meio dos irmãos, 2 irmãos, que Deus vai usar como provisão, para não deixar eles ceifarem a vida de José. Sabe o que eu vejo? Quando alguém tentar algo contra você, contra a sua casa, contra a sua família, lembre da provisão, o Senhor vê. A Bíblia diz que só os tolos se justificam. Eu e você não precisamos ir lá na rede social e ficar justificando para a gente se defender. Eu e você dobramos o joelho e o nosso Deus que tudo vê, Ele vai lá e nos justifica. Irmão, como é triste ver os religiosos, crentes, na rede social, vomitando tudo que está indigesto na sua alma e jogando lá nas redes sociais. É triste ver isso. Se ele dobrasse o joelho, colocasse a boca no pó, Deus o justificaria. Isso seria mais eficaz do que ficar lá na rede social vomitando. Crente que vai para a rede social ficar vomitando, ele ainda não teve um encontro pessoal com o nosso Pai. E a Bíblia diz que Deus vai levantar aqui, sabe quem? Deus vai levantar Rúben e Deus vai levantar Judá, para ajudar José. Quando eles querem matar, ele fala: não vamos fazer isso não, ele é nosso sangue, ele é nossa carne. Irmão, quase que eles fazem como Caim, ceifa a vida de José. Mas e os 2 sonhos? O que aconteceria? Parece que os irmãos de José estão no controle, Diego, em Dotã. Mas quem está governando, dirigindo e conduzindo a vida de José não são os irmãos rebeldes. Quem está conduzindo, dirigindo e governando a vida de José é o Deus provedor que o chamou e que revelou 2 sonhos proféticos. Quantas promessas estão aí no seu coração? Quantas promessas estão aí no seu interior? De cultos que você cultuou há anos, de vigília que você foi há anos. Você pode ter esquecido das promessas que Ele liberou, mas Ele não esqueceu. E como diz Eclesiastes 3:1, no tempo determinado por Ele, Ele vai cumprir cada promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Portanto, bem-vindo a 2025, o ano do Deus que tudo vê. Ele te vê. Pode aplaudir, Ele é digno. Irmão, no versículo 28, José é vendido por 20 moedas de prata. José é vendido como um escravo nu, pastor Joaci. E sabe o que era um escravo nu? Era o pior escravo que tinha. Era um escravo desprezado, pastor Sandro. É um escravo que não valia nada. E ele foi vendido assim. Mas sabe o que eu fico maravilhado?
Os irmãos de José não sabiam que eles estavam levando José para o cumprimento dos 2 sonhos. Irmãos, sempre os religiosos, os rebeldes, os insubmissos vão se levantar contra alguém que tem uma visão, que tem um sonho profético, que tem algo da parte de Deus, porque ele não entende que isso não é para abençoar o nome do Renato, a família do Renato. O que Deus tem de promessa na minha vida e na minha casa não vai atingir só os meus, vai passar por mim como um rio e vai descer atingindo outros. Se nós entendêssemos que quando eu contribuo para a vida do pastor Diego, da pastora Tamires do Legacy, igual eu fui com eles aí, 2 evangelismos numa clínica de recuperação, nós fomos lá servir, quando eu ajudo o pastor Diego e a pastora Tamires, eu sou abençoado também. Quando eu ajudo o pastor Gé, o pastor Sandro, o pastor Joaci, eu também sou abençoado. Eu não tenho que ficar com ciúmes do pastor Joaci, que pregou uma palavra tremenda sobre o filho pródigo, sobre o pastor Diego, que pregou sobre Naamã quinta-feira passada. Ei, eu fiquei feliz de ver Deus usando os meus irmãos e amigos pastores com revelação, com algo do alto, que abençoa você, sua casa, abençoou eu e a minha casa. Esses ciúmes desses irmãos é só quem não tem o que fazer, não está entendendo que o plano, o projeto é muito maior. É muito maior. Não fique com ciúmes, com inveja do seu irmão, da sua irmã, do seu ministério, de onde você atua. Ajuda ele, ajuda ela, e impulsiona ela para o propósito. Esses irmãos fizeram isso, mas até o mal que fazem contra nós, o provedor, o Pai, Ele transforma em bem para cumprir o propósito, aquilo que Ele designou sobre a terra. Então não fica com medo não, está passando perseguição no trabalho? Fique em paz. Tem uma penina lá que se levantou contra você? Fique em paz, é só para levar você para o templo e prostrar você lá e pôr a boca no pó. Ah, Saulo de Tarso se levantou? Fique em paz, é só para você ir para os 4 cantos da terra, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, como está na agenda 2025. Ah, quem se levantou? Fique em paz. O propósito do levante é para levantar você, é para tirar você da zona de conforto, é para tirar você da acomodação e levar você para a estrada que já está pavimentada para o cumprimento do propósito dele. E esses irmãos não sabiam que eles estavam levando José para a terra aonde os 2 sonhos se cumpririam. E agora sabe o que acontece? José chega na terra do Egito. Entenda, antes dele chegar na terra do Egito, quase a sua vida foi ceifada. Só não foi ceifada por causa do meu, do seu e do nosso Pai, que é provedor, que tudo vê e que está no controle de todas as coisas. Agora José, olha as provas que ele passou quando ele chega na terra do Egito. Depois de tudo isso que eu te contei, ainda dentro da família, da parentela, agora ele está no Egito. E olha que José passa. Primeiro, foi humilhado, abandonado e vendido por sua família, pelos seus irmãos, que é o que eu contei até aqui. Segundo, caluniado pela esposa de Potifar. Terceiro, foi preso injustamente por não ceder à tentação. Quarto, foi esquecido por 2 anos pelo copeiro que ele ajudou. Aí você pode falar, mas que Deus é esse? Que pai é esse? Que provedor é esse? Esse é aquele que prepara as estradas em meio aos espinhos, em meio às pedras, em meio aos obstáculos. Mas a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Sabe o que eu fico feliz de ver você aqui essa manhã? Tudo que você passou em 2024, de obstáculo, prova, luta, adversidade, não tirou você da casa do Pai. Na presença do provedor, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu preguei aqui no ano passado e falei sobre Mardoqueu, ou Mordecai, que é a mesma pessoa.
Aquele homem estava sentenciado a morrer em menos de 24 horas. A mãe entrou no pátio do palácio do rei para pedir a morte de Mardoqueu em uma forca de 22 metros e meio. Só que quando ele chega lá bem cedo na madrugada, igual os irmãos de José, para matar um judeu que não se prostrava perante homem, perante prova, luta e adversidade, ele só se curvava perante ao seu Deus. E a Bíblia diz o quê? Que quando ele chega lá para pedir a morte, o rei manda ele entrar e fala assim: ô Amã, o que o rei deve fazer para alguém que o rei estima muito bem? Alguém a quem o rei quer honrar sobremodo? Amã olhou para o espelho e disse: sou eu, não tem ninguém tão íntimo do rei como eu. E Amã, sabe o que ele faz? Ele olha para o espelho e canta aquela canção: quão grande és tu. E ele fala: rei, o senhor tem que entregar o seu cavalo, o seu carro, o senhor coloca a veste real, o senhor coloca anel no dedo, e o senhor manda a pessoa mais importante do teu reino sair puxando esse cavalo e declarando sobre a capital Suzã. É isso que o rei faz a quem o rei quer honrar e a quem o rei muito quer bem. E alguém que estava ali com o coração pronto para matar, o rei fala: corre, Amã, e não deixa de fazer nada do que você falou com a tua boca sobre a vida do Mardoqueu, o judeu. Ele está aí na entrada do palácio. O rei, Diego, sabia aonde Mordecai estava. Ele disse: Amã, se você não sabe onde ele está, eu sei, ele está aí na entrada do palácio. Pode ir lá, Amã. O rei sabe onde você está. O rei sabe quem está conspirando contra você, contra a sua casa, contra a sua família. E no tempo determinado, como diz Eclesiastes 3:1, o rei vai mandar alguém que quer te matar para honrar você e glorificar o nome dele. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é digno. Só que nós vamos ver, quando o faraó tem o sonho, 2 sonhos, diz a Bíblia, que faraó manda chamar todos do seu reino, para adivinhar, para interpretar o sonho, e não tem ninguém que pudesse interpretar. Esse copeiro está ali na presença do faraó, para entregar para ele a taça de vinho, e ele está ouvindo a conversa. O faraó está atribulado, que ele não consegue nem lembrar daquele sonho. Naquela hora, diz a Bíblia, passados 2 anos, por providência divina, Deus fez o copeiro esquecer de José. Não foi o acaso que fez o copeiro esquecer, foi a providência do onipotente Deus que permitiu que o copeiro esquecesse. E diz a Bíblia que o copeiro diz para Faraó: Faraó, dos meus pecados me lembro hoje. Faraó, tem um jovem hebreu, ele está aqui na prisão do palácio. Esse jovem interpretou 2 sonhos, o meu como copeiro e do padeiro que estava lá comigo. Do jeito que aquele jovem interpretou, Faraó, assim aconteceu. O padeiro foi enforcado, os corvos comeram a sua carne, e eu fui restituído ao meu cargo para entregar para você o vinho na sua mão, Faraó. Esse jovem, Faraó, ele é diferente. E Faraó fala: manda chamá-lo. Cadê ele? Traga ele. E diz a Bíblia que quando José vem, José se arrumou, José se banhou, José se preparou, e José entra na presença do faraó. E Faraó diz: é você que interpreta sonhos? José diz: Faraó, eu não, mas o Deus que eu sirvo, o meu provedor, ele interpreta os sonhos. E tem mais, Faraó, quando eu estava subindo a rampa aqui do teu palácio, ele já falou que os teus sonhos é de paz. Não fica com medo não, Faraó, está tudo sob controle. Você não sabe, você está aí inquieto, perturbado, com insônia, mas Faraó, olha a paz que eu estou. Eu vim do cárcere e você está no trono. Não é o trono que vai te trazer paz. Você pode estar no cárcere que você está vivendo, que você trouxe de 2024 para 2025. Se o Senhor estiver com você, é melhor estar no cárcere com o Pai do que estar no trono sem Ele. O pastor Diego, ele estava atordoado, Faraó. Não, eu quero. Calma, Faraó, eu subi a rampa. O meu Pai já me revelou que os sonhos que você teve são de paz. Fica tranquilo, Faraó. E José interpreta os 2 sonhos. E José fala: Faraó, os 2 sonhos que você teve, na verdade é um só.
Faraó, virão sobre a terra 7 anos de fartura, como essa terra nunca viu. 2025 é o ano da 7 anos de fartura, 7 anos de provisão abundante, Faraó. A terra do Egito nunca viu isso, o mundo dessa época nunca viu. Faraó, os celeiros vão estar abarrotados. Porém, pastor Diego falou muito sobre porém, né, pastor Diego? Quinta-feira sobre Naamã. Porém, era leproso. Porém, Faraó, quando passar os 7 anos de fartura, Faraó, vai vir 7 anos de escassez, Faraó, que o mundo nunca viu, Faraó. O povo, Faraó, vai vender tudo em busca de comida, em busca de alimento. Então, Faraó, deixa eu te dar um conselho da parte do meu provedor, o meu pai. Sabe o que você faz? Nesses 7 anos de fartura, você coloca as pessoas da sua mais alta confiança, e coloca eles em cada província que você é rei e senhor, Faraó, e manda eles juntarem, e vai trancando, Faraó, cada uma na sua cidade, cada uma na sua província. Quando passar os 7 anos de fartura, e vir os 7 anos de escassez, Faraó, sabe o que você faz? Você vai abrir os celeiros e você vai vender. Faraó, você vai se tornar muito mais rico, você vai se tornar muito mais próspero no ano da provisão, Faraó. E diz a Bíblia, Gênesis 41, 38, Faraó diz assim aos seus liderados, aos seus servos: acharíamos porventura um varão como este, em que haja o Espírito do Deus vivo? Ei, os ímpios e os pagãos, quando vê você posicionado no Senhor, no calabouço, no cárcere, algemado, na prisão, no vale, no deserto, quando eles verem você posicionado no Senhor, eles vão mudar o parecer acerca de você. Isso é o que está acontecendo com José. Alguém que foi preso injustamente, denunciado, foi caluniado de abuso sexual, ele não fez nada daquilo. E quando ele fala para a mulher de Faraó, do Potifar, aquela Jezabel, quando ele fala para ela, ele fala assim: não é o Potifar que eu estou temendo, não, eu estou temendo o meu Deus. Faria tamanho pecado contra o meu Deus? Ele não estava com medo do chicote do Potifar, da espada do Potifar, ele era temente ao Senhor. Provérbios 1:7, o temor é o princípio da sabedoria. E diz a Bíblia, Faraó continua, e ele fala assim: José, porque Deus te fez saber todas essas coisas, não há ninguém no meu reino tão sábio e entendido como você. Portanto, José, você é esse homem que você acabou de declarar da minha mais alta confiança. E diz a Bíblia que Faraó pega o anel de autoridade, coloca sobre José, pega vestes de linho fino, coloca sobre José, pega um colar de ouro e manda colocar em José. Faraó desce do trono e fala assim: José, somente quando eu estiver no trono, eu serei maior do que você. Quando eu estiver fora do trono, você governa toda a terra do Egito. Se você falar sim, é sim. Se você falar não, é não. Se você falar vai viver, vai viver. Se você vai falar vai morrer, vai morrer. José, eles não vão poder colocar a mão ou colocar a planta do pé se você não autorizar. E Deus vira o cativeiro de José. Só que sabe o que eu fiquei maravilhado? Não foi só com isso. Como eu disse para você aqui, esse tema, levante-se, porque Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida. Se eu parasse até aqui, estava tudo lindo, mas não era só isso. Vá comigo para Gênesis, capítulo 50. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Quantos a recebem? Diga amém. Amém. E o mais importante de tudo, pastora Tamires Batista, quantos vão praticar essa palavra? Diga amém. Amém. Está selado, Deus ouviu. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. E aqui entra a parte B do meu tema. A parte A é: levante-se, o provedor quer e vai usar você, parentes, para um propósito muito maior. Olha o que diz, Gênesis 50 a partir do 15. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso,
mandaram um recado a José nestes termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime, seu pecado, todo o mal que fizeram a ti. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. Olha aí o sonho lá, olha o sonho. 18. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se aos seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos: salvar a vida de um povo numeroso. Salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. Consegue entender que aquilo que Deus tem a fazer na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, não vai atingir só a minha e a sua família, não vai atingir apenas eu e você? O que Deus quer fazer através de mim e você é para atingir os filhos e filhas que estão inseridos no mundo, que estão inseridos no reino. Os irmãos de José não entenderam que o Senhor queria usar José, a sua casa, a sua família, para poupar, para privar, para preparar um povo muito grande, que glorificaria o nome do Senhor. Porque Deus desce na torre lá de Babel e confunde as línguas? Porque eles queriam preparar uma torre para si. Egolatria, Deus abomina a egolatria, Deus abomina curso a personalidade. Eles queriam preparar uma torre para si. Babel, confusão. Deus falou assim: opa, esse povo está unido. Se eles continuarem nessa unidade, eles vão obter êxito naquilo que eles querem fazer. Eia, desçamos e confundamos as suas línguas. E quando Deus desceu e confundiu as línguas, eles dispersaram e cumpriram a palavra de crescei, multiplicai-vos e povoai toda a terra. Não só um lugar, não só uma cidade, não só um vilarejo. O propósito de Deus não é ficarmos aqui na Lagoinha, no Vila Vitória. O propósito de Deus, você viu já aqui no ano passado, a provisão chegou antes da agenda da Lagoinha. No ano passado você viu aqui sendo divulgado: nós vamos para um lugar para 1.500 cadeiras. Nós vamos para um lugar que vai ter um ministério Kids num templo só para eles. Olha a provisão, ela chegou antes da agenda da Lagoinha 2025. Olha o que Deus tem para nós. Às vezes a gente vê o pastor Alexandre e a pastora Letícia. Ei, eles são, não vou falar canal, porque o canal retém. Eles são um rio, passa por eles, mas vai atingindo todo mundo que Deus tem colocado no ministério deles, diante deles, no qual nós somos pastores auxiliares. Ei, o pastor Sandro, o pastor Gé, o pastor Joaci, o pastor Diego. Ei, ninguém quer ser maior que o pastor Alexandre. A gente só quer impulsionar ele para viver a visão, o cumprimento da promessa que o Senhor já deu a ele. Quando o pastor Alexandre recebe o cumprimento da promessa, eu sou atingido, minha casa é atingida e todos nós somos atingidos. Você consegue entender isso? É isso que Deus quer ensinar para nós nessa manhã. Eu estava estudando essa palavra, olha o que Deus me lembrou acerca de irmãos. 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero ler com você aqui 3 versículos para mostrar que quando alguém não entende que a provisão é algo para beneficiar a todos, isso é terrível. Isso estagna, isso paralisa, isso amedronta, isso intimida.
Mas quando nós entendemos a visão que o Senhor nos deu, o propósito que o Senhor tem, irmão, você não teme ninguém. Pode vir alguém de quase 3 metros, irmão, você pega um estilingue, porque não é a força da pedra, não é o impulso do estilingue, é quem vem com a onipotente mão por trás e bate, e o gigante cai para frente. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, que homem? O Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Ei, Saul era o único homem que tinha uma estatura física aproximada do Golias para lutar contra ele. Mas não adiantava ele ter a estatura do Golias. O que ele precisava ter era o coração de Davi. Às vezes você fala assim, ó, se eu fizer uma faculdade eu vou conseguir um emprego melhor, vou conseguir um aumento. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou conseguir lá alçar um voo maior no ministério que eu atuo. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou conseguir fazer minha família respeitar. Tudo isso, se eu, é o humanismo. Deus não trabalha no humanismo. Deus trabalha no sobrenatural, na vida de pessoas pequenas, mas com um coração de servo como o de Davi. Eu não estou fazendo faculdade para eu ganhar mais, para eu alçar voos maiores. Eu estou fazendo faculdade para eu ser um profeta nos lugares que Deus vai me levar, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Eu não estou fazendo faculdade porque eu quero ganhar mais. Eu estou fazendo faculdade para eu alçar lugares maiores por causa dele, para cumprir o que ele tem na minha vida. Eu sei que as nações me aguardam, eu sei que eu não vou ficar no Brasil, eu sei quem me chamou, como me chamou e o que ele me falou que eu vou fazer. Você consegue entender isso? Você consegue ter uma visão ampla daquele que te chamou, daquilo que ele te falou? Está ali, ó, foi meu chefe aqui, ó, pastor Diego Geraldo, sabe disso, conhece meu coração, meu padrinho de casamento, trabalhava na empresa mais para servir a Deus e servir ele como meu chefe, não podia nem enrolar, podia nem dar mancada, porque o cara é meu chefe, pastor, meu padrinho de casamento e meu amigo. Se eu prejudicasse ele, eu estava me prejudicando. Consegue entender isso? Não faça faculdade para ganhar mais, não faça faculdade só para você ter um salário maior ou um cargo maior. Faça faculdade para você atingir um raio maior do cumprimento da promessa do Senhor. Quer uma base bíblica? Quem Deus usou mais para escrever? O apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo? E por que ele usou Paulo para escrever 13 cartas e Pedro para escrever só 2? Porque Saulo de Tarso estudou aos pés do maior rabino da sua época em Jerusalém, por nome de Gamaliel. Pedro não teve essa oportunidade de estudar. Pedro era um pescador. Ou ele pescava para trazer comida na mesa da sua família, ou ele estudava e a família morria de fome. Então Deus usou Saulo para escrever mais, porque ele estudou mais. Mas Deus não deixou de usar Pedro. Então Deus vai usar você no raio de alcance que você se preparar. Fica tranquilo, Deus não perde. Se estudar pouco, Ele usa no pouco. Se estudar muito, Ele usa no muito. Ele sempre vai usar para glorificar o nome dEle. Faz sentido não? Agora eles estão com medo. Agora olha o versículo 48, 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Enquanto em 1 Samuel 17, 24, esse exército, que Davi nem fazia parte porque ele não tinha idade para isso, estão amedrontados, intimidados, estão ali tudo tremendo. Esse jovenzinho ruivo, de gentil aspecto, de 17 anos, ele vai lá levar queijo, a pedido do seu pai. Do mesmo jeito que Jacó envia José para encontrar os seus irmãos em Siquém, depois em Dotã, Jessé envia Davi para encontrar os irmãos, para saber como eles estavam diante da peleja. Eu e você também fomos enviados pelo Pai. Nós fomos enviados pelo Pai. E quantas vezes a gente passa o que José passou na mão dos irmãos, o que Davi passou. Quando Davi encontra com Eliabe era o primogênito,
Eliabe era grande, era forte, era robusto. Sabe o que Eliabe fala para Davi? Onde você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção, Davi. Você subiu aqui para ver a peleja. Você não veio trazer queijo, coisa nenhuma. Você não é office boy mineiro? Falou, não, meu pai mandou eu vir aqui. Davi fala assim para ele: o que eu fiz agora, Eliabe? Será que eu não tenho motivo? Irmãos, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 17 que Golias afrontou o Deus de Israel e o seu exército 80 vezes, 40 dias, de manhã e à tarde. Ele dizia: ei, covardes, tem alguém aí para guerrear contra eu? Não vamos cansar os dois exércitos, não. Vem um de vocês e luta contra mim. Se vocês me vencer, nós filisteus seremos teus servos e escravos. Se eu vencer, vocês serão os nossos servos e escravos. E Golias fez isso 80 vezes. Davi não precisou ouvir 80 vezes. Davi ouviu uma só. Uma só. Ei, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não ouve 80 vezes a afronta. Uma só já faz você pôr a mão no seu estilingue espiritual, pegar a pedra. Ei, o povo em Babel estava fazendo tijolo. Tijolo está relacionado à força do homem, mas a Bíblia diz que o Senhor é a nossa rocha. Pedra está relacionada à rocha. Davi sabia que ele era um fragmento da rocha. Ele sabia que onde ele chegasse, a provisão, as pedrinhas iam estar lá aguardando ele para derrubar e derrotar qualquer inimigo. Porque Davi pega 5 pedrinhas? Não é porque ele pensou em errar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. É porque os filisteus tinham 5 gigantes. Davi falou assim: eu vou matar o Golias. Se um desavisado, igual o urso e o leão, se levantar, tem a segunda pedra, pastor Sandro. Se o terceiro vier, tem pedra. O quarto, quinto. Davi não pensou na hipótese de errar uma das pedras. Você tem essa convicção em Deus essa manhã? Você conhece esse Deus provedor que proveu na vida de José livramentos invisíveis? Você sabia que enquanto os irmãos estavam tramando para matar José, José não sabia disso. Mas o Deus que tudo vê estava providenciando livramentos invisíveis ao seu filho José. O Deus que tudo vê estava providenciando para Davi as pedrinhas naquele ribeiro. Aonde você chegar, já vai ter pedra preparada para você derrotar o seu inimigo. Não precisa temer, não. Onde você chegar, vai ter pedra preparada. E para finalizar, para entrar eu saí do texto, mas não do tema, para um propósito muito maior. Versículo 52 de 1 Samuel 17 diz assim: então os homens de Israel e Judá se levantaram. Qual que é o tema? Levante-se, o provedor quer e vai usar você para um propósito muito maior. 1 Samuel 17, 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo porém Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: pergunta pois de quem é filho esse jovem. Voltando pois Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: sou filho do teu servo Jessé, belemita. O rei da terra não conhecia Davi, mas o rei dos reis e senhor dos senhores sabia quem ele era. Porque Davi tinha intimidade no campo, Davi tinha intimidade no deserto. As poucas ovelhas que Eliabe denominou, para Davi era um grande ministério. Davi não estava preocupado com quantidade, Davi estava preocupado com qualidade, de entregar o melhor ao Senhor. Por isso que o Caim matou Abel, porque Abel não entregou qualquer coisa, ele entregou o melhor que ele tinha ao Senhor. Junto com a oferta de Abel, o coração dele foi também. Essa manhã ele não quer só a oferta,
Ele quer o coração do ofertante. O povo que estava com medo, amedrontado, agora porque Davi se levanta para enfrentar o Golias. Se você ler esse texto, diz a Bíblia que quando Davi mata o Golias, ele mata com uma pedra. Golias cai para frente. Davi chega lá, tira a espada do Golias da bainha, porque ele não teve tempo nem de tirar a espada, porque Davi se levantou, se apressou e foi de encontro ao inimigo. Em 2025, você não vai esperar o inimigo bater na porta da sua casa, do seu coração e da sua alma. Quando o inimigo fizer a besteira de se levantar contra você, você já vai estar no pescoço dele para devorar ele. Porque Davi se apressou, Davi levantou. Quando Golias cai, Davi tira a espada do Golias da bainha, porque não teve tempo de tirar, corta a sua cabeça, sai com a arma de Golias numa mão e com a cabeça dele na outra. Sabe o que aconteceu com os medrosos? Eles se levantaram, eles desceram ao vale, perseguindo todos os filisteus que fugiram, e aqueles que estavam amedrontados, agora levantaram-se e mataram os filisteus no vale de Ecrom. Voltaram no arraial deles e tomaram todos os despojos e entraram louvando, adorando e testemunhando a fidelidade do Senhor. Consegue entender que era muito maior? Não era só um mero Golias, não era só um mero gigante. O que Deus queria fazer através de Davi não atingia só Davi, mas todo o exército de Israel que estava amedrontado e se levantou. É isso que o pastor Alexandre faz aqui todo culto que ele está ministrando. Quer levantar quem está com medo, quer levantar quem está caído, quer levantar quem está prostrado, quer levantar quem está estagnado, paralisado. Talvez em 2024 você paralisou, mas eu louvo a Deus, como eu disse, você está aqui essa manhã, e na presença desse Deus, coisas extraordinárias podem e vão acontecer nessa manhã. Não importa como você transicionou 2024 para 2025, o importante é que Deus fez você chegar aqui. Mas pastor Renato, eu não tenho nem mais armadura. Pastor Renato, eu estou muito ferido, me machucaram. Ei, fica tranquila, Ele tem o óleo para cicatrizar a ferida. Fica tranquilo, Ele tem o bálsamo. Aquele que faz a ferida, Ele também fecha. Se você está ferido, ou está dentro da vontade de Deus, o provedor, ou está dentro da permissividade dEle. Nada nos acontece e nos sobrevém, se primeiro Ele não autorizar. Enquanto Deus não autorizou Satanás pular a porteira da fazenda do Jó, ele ficou só andando, vagueando, rodeando a terra. Quando Deus deu permissão, ele pulou a fazenda e fez tudo o que fez, mas debaixo do controle do provedor. Qual o objetivo de Deus permitir o Satanás pular a porteira da fazenda do Jó? Trazer Jó para um relacionamento, para uma intimidade e para uma vida verdadeira com Ele. A tal ponto de Jó declarar no capítulo 42, versículo 2: agora bem sei eu, Deus, que tudo podes. Nenhum dos seus planos, desígnios, propósitos podem ser frustrados. Deus, eu falei, murmurei de coisas que eu não sabia, coisas que eram maravilhosíssimas para mim. Por isso eu me abomino e me lanço no pó e na cinza. Talvez você está aí fazendo birra com Deus. Talvez você está como a Ana. Tem uma penina que está aí toda hora ali no seu calcanhar, está toda hora querendo tirar o seu alicerce, a sua estrutura. E aí você está como Ana, 2024 você ficou prostrado nos quatro cantos da casa, entrava e saía aqui falando, não quero mais saber de ministério, não quero mais saber de nada. Ei, essa manhã eu quero ser usado como profeta de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família, da mesma forma que Eucana foi profeta de Deus na vida da sua esposa Ana. Quando Eucana faz 4 perguntas para Ana: Ana, por que você não come? Por que você só chora? Por que está triste o teu coração, Ana? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos, Ana. Para de ficar prostrada e jogada, Ana. O nosso Deus tudo vê. Ana, faça alguma coisa, Ana, para mudar essa situação. Eu não aguento mais ver você sem apetite físico, sexual, sem alegria, sem paz, na presença de um Deus que tudo vê, Ana. Levanta, Ana, faz alguma coisa, Ana. E diz a Bíblia que quando Eucana a confronta em amor, ela sai dos 4 cantos da casa, ela vai ao templo, ela se prostra
e ela ora o que o céu estava aguardando há muito tempo. Essa manhã os céus estão aguardando uma oração que você está retendo, mas hoje você vai soltar essa oração. Quando a Ana orou: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva te lembrares, e deres à tua serva um filho varão, ao Senhor eu entregarei por todos os dias da sua vida. Entrega ao Senhor hoje, entrega essa situação, entrega esse Samuel a Deus, e Ele tira esse opróbrio, essa vergonha e essa humilhação que você transportou de 2024 para 2025, mas você não precisa carregar isso nos demais dias de 2025. Quando ela orou, o que os céus estavam ansiosos para ouvir, o Senhor desceu. O Senhor abriu o ventre da Ana, e o Senhor entregou a provisão que ela tanto esperou. Penina foi um instrumento de Deus, Eucana foi um instrumento de Deus para levar Ana ao templo. Todos aqueles que se levantaram contra você em 2024, seja uma Penina, seja os irmãos de José, seja o Eliabe, qualquer um que se levantou contra você em 2024, no trabalho, na família, na parentela, aqui no ministério, em qualquer lugar, ele trouxe você nesta manhã para dentro do templo. É só você orar e ele vai responder. Olha o que os céus querem ouvir nessa manhã. Se coloque de pé, se coloque de pé. Irmãos, eu estava estudando essa palavra e Deus ministrou o meu coração. Quantos irmãos de José, infelizmente, estão tentando paralisar você? Alguns até conseguiram te paralisar em 2024. Eu estava estudando essa madrugada e Deus me lembrou. Falei para o pastor Gé, falei: Gé, eu sempre esqueço o nome do seu irmão, Jonatas. Agora nunca mais eu vou esquecer, é o melhor amigo de Davi. Aí eu falei: Gé, eu estava estudando essa palavra e vendo, Gé, o amor que o seu irmão Jô tem, o amor, Gé, que você tem. Vocês vêm lá da calçada cumprimentando até chegar aqui. Que coisa linda. Eu estou aqui há 1 ano na Lagoinha. Desde quando eu cheguei eu reparo na vida dos dois. Já falei para a mãe deles, já falei para o pai deles. Eu falei: que coisa linda seus filhos têm. Eu admiro demais os seus filhos. Mas infelizmente eu também vejo pessoas que estão aqui no altar e não ligam para você. Só porque estão com esse microfone na mão, acham que é alguma coisa, e não é. Não é. Que nós possamos ter como exemplo e usar os exemplos bons que a gente vê aqui na igreja, como o pastor Gé, como o Jô. Irmãos, para com isso. Se Deus está te usando, se Deus está te honrando, não é o seu nome que deve ser afamado, mas é o nome que você carrega. E o Senhor ministrou o meu coração. Quantos irmãos de José, quantos Eliabes, quantas Peninas te paralisaram, mas essa manhã você vai se levantar. Você não vai deixar mais ninguém te paralisar e ninguém reter o que Deus tem a fazer na sua vida. É por isso que o tema é: levante-se, levante-se. Isso é profético para essa manhã. Precisamos nos levantar, precisamos voltar a viver o que o Senhor tem reservado a nós. Toda vez que eu estou aqui nesse altar ministrando essa palavra, eu lembro que era para ter morrido naquela praia tomada ali, daqueles 4 tiros, 1 tiro. Era para ter ido para o inferno sem fazer curva, condenado à morte eternamente. E porque Ele foi lá me alcançar, o meu Pai, o provedor, me deu livramento,
mudou a minha história, me trouxe para a sua presença. Quando eu venho nesse altar não é para me aparecer, tudo que eu fizer por Ele é pouco. Quando eu vou evangelizar é só para mostrar para os filhos. Eu não vou ao deserto, eu não vou aos campos para levar morte, eu vou para levar vida, porque foi isso que Ele me deu. Então essa manhã, solta tudo de morte, solta tudo que a Penina colocou em você, tudo que os irmãos José colocou em você, tudo que os irmãos de Davi colocou sobre você. Ei, o pastor Joaci pregou aqui sobre o filho pródigo. Quem deu mais trabalho para aquele pai da parábola de Lucas 15 não foi o pródigo, foi o irmão do pródigo. E o irmão do pródigo não foi para uma terra longínqua, ele continuou na fazenda do pai, na presença do pai, mas não desfrutava de um relacionamento com o pai. Estar aqui essa manhã não é sinônimo de relacionamento, de devoção, de busca incessante pelo Senhor, porque o irmão mais velho não saiu, não afastou, mas estava desviado dentro da casa do pai. E aquela parábola, não sei se você sabe, mas quando Jesus conta aquelas parábolas em Lucas 15, sabe o que está acontecendo? Ele está dando uma resposta aos fariseus e aos escribas, aos religiosos. Sabe como termina aquela parábola? O pai daquela parábola está representado por Deus, o nosso pai e o nosso provedor. Ei, o filho pródigo está representado por aqueles pecadores que diz no texto, no início de Lucas 15. E o irmão mais velho está representado pelos escribas e pelos fariseus, pastor Santo. E como termina a parábola? O irmão mais velho está do lado de fora da porteira da fazenda da casa do pai. E o irmão mais novo, igual José, igual Davi, sandália nos pés, vestes novas, anel de autoridade no dedo, caixa da JBL no último volume, sonzão, louvorzão, o bezerro cevado, picanha de verdade e dança, celebração. A parábola termina, ela está falando sobre o juízo eterno. Os religiosos terminam do lado de fora da casa do pai. Os pecadores que foram a uma terra longínqua, se arrependeram e voltaram, termina do lado de dentro da casa do pai, em sinônimo de salvação. Entenda, os religiosos interrompem a festa e a celebração do pai. Ele é obrigado a sair daquela festa para ir tratar algo que estava indigesto no interior de um religioso. A religião tem impedido muito o trabalhar e o agir do Senhor, mas em 2025 isso já começou a cair por terra. Então essa manhã eu quero orar com você. Feche seus olhos, medite em tudo que o Senhor ministrou. Agora é você e o Senhor. Essa manhã Ele quer que eu e você nos levantemos, que você possa se levantar. Levante-se, o provedor quer e vai usar você para um propósito muito maior. Olha o que diz em Mateus 28, 19 e 20. O Senhor fala para a gente ir por todo o mundo e pregar todo o evangelho e ensinar todas as pessoas. Ele está dizendo, todos os cristãos têm que ir por todo o mundo, pregar todo o evangelho a todas as pessoas. Se nós obedecermos os 4 todos que Jesus nos ordenou em Mateus 28, 19 e 20, Ele nos entregará o todo que Ele nos prometeu em Mateus 28, 20. E eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa manhã, você que ficou paralisado, estagnado, você que talvez trabalhou um pouco, mas ainda está parado e fala, eu quero voltar, eu quero fazer. Você que já é cristão, você que já está servindo e fala assim, essa palavra falou comigo, eu quero começar 2025 diferente. Sai do seu lugar, vem para o altar. Nós queremos orar por você, nós queremos declarar sobre a sua vida esse novo tempo, essa nova história, esse novo ciclo. Não tem, Albert Einstein disse e é verdade, é insano você esperar resultados diferentes quando você continua praticando as mesmas coisas. Ei, Deus é aquele que faz nova todas as coisas na minha e na sua vida. Quer que eu te dou um exemplo?
Eu comecei agora, dia 1 de janeiro, pastor Sandro. Eu chamo de jejum da desintoxicação. O que eu faço? Eu não posso assistir televisão, eu não posso assistir nada do secular. Então eu vou para minha TV, eu ponho no YouTube, aí coloco uma pregação, coloco um podcast lá espiritual, vou ler minha Bíblia, vou ouvir louvor. Esse jejum é o jejum da desintoxicação. 2023 para 2024, eu passei um ano novo na praia. Esse ano eu falei, vai ser diferente. Eu vou passar de joelho com meus irmãos na Lagoinha, com os meus amigos pastores. E eu passei a virada aqui. Sabe por quê? Eu quero mudança, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova história, eu quero viver um novo ciclo. Ei, eu quero que Deus me use mais do que Ele me usou em 2024, em 2025. E essa manhã, isso já começou. Então sai do seu lugar, fala: Deus, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma virada. Ei, é você que tem que se levantar. Ana levantou-se, Ana veio ao altar, e foi no altar que Deus abriu a sua madre. Você quer voltar a gerar? Você quer voltar a ser fértil? Você quer voltar a ser frutífero? É no altar que Ele libera fertilidade, frutificação. Não tenha vergonha não. Como eu disse no início dessa palavra, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. É manhã de cura. Levante-se, levante-se para um novo tempo, para uma nova história e para um novo ciclo. Em nome de Jesus, fale com o Senhor.